Irmãos, desde domingo passado, nós começamos aqui uma série de mensagens. É uma série de 4 mensagens. E nós pregamos domingo passado, quando a intimidade é quebrada. O nome da série é Restaurando o Lugar de Intimidade. E nós pregamos quando a intimidade é quebrada. Hoje vai ser folhas de figueira, substitutos da intimidade. Você que não esteve aqui conosco, obrigado, Ronilson. Você que não esteve aqui conosco no domingo passado, você pode ouvir a nossa mensagem no YouTube, amém? Vou repetir de novo, você não entendeu, hein? Ouviu, irmã Terezinha? Glória a Deus. Se você não esteve aqui semana passada, você pode acompanhar a nossa mensagem no YouTube, amém? Glória a Deus, nós estamos cada dia mais avançando. E essa mensagem também vai ser gravada ali, para que você depois possa desfrutar dessa palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías 64. Isaías 64. A gente vai ler a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 9, até o versículo 9, que diz bem assim: ó, se fendesses os céus e descesse, e os montes tremesse a tua presença, como quando o fogo pega em as sandálias, e o fogo faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que a tua presença tremam as nações. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descia e os montes tremiam a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Tu saias ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que iraste porque pecamos, há muito tempo temos estado em pecado, acaso seremos salvos? Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte, que te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te agaste tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, te pedir para que caia espírito de sabedoria e revelação sobre nós, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que essa palavra caia, Deus, em uma terra fértil, que ela possa frutificar, que saiamos daqui, Deus, renovados pelo poder que há na Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Meu irmão, assim como nas outras mensagens, eu não vou me alongar muito, mas eu queria que você ficasse aqui comigo. Eu queria que você prestasse 100% da sua atenção nesse momento, nessa mensagem, porque vai ser em vão você sair da sua casa e não desfrutar da palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Vai ser em vão você sair da sua casa, vir um culto e não participar do culto. Vai ser em vão e você estar aqui,
mas a sua mente está em outro lugar. Não faz sentido nenhum vir na casa de Deus, na presença do Deus Altíssimo, e permanecer com a mente vagando em outros lugares. Seria melhor ter ficado em casa. Mas já que você está aqui, que Deus te trouxe a esse lugar, Ele te trouxe para ouvir uma palavra, e essa palavra é a palavra da verdade do nosso Senhor Jesus. Então eu queria que você ficasse aqui comigo nesse momento, prestasse atenção nessa palavra. Isaías aqui no capítulo 64, meu irmão, ele está num período pós-exílio babilônico. É quando o povo de Judá agora começa a sair do momento de cativeiro, começa a sair da Babilônia, começa agora a voltar para Jerusalém. E após anos de cativeiro na Babilônia, eles estão de volta agora em Jerusalém. Após de mais de 70 anos sofrendo com a escravidão, eles receberam agora a permissão de voltar para os seus lares, de voltar para a sua terra, de voltar para Jerusalém. Mas esse contexto é marcado de um sentimento de restauração, de renovação, tanto espiritual quanto material. Porque a cidade, por causa da guerra, tinha sido destruída. O templo em Jerusalém tinha sido destruído. E apesar de estarem de volta, apesar de os israelitas estarem de volta na sua terra, no seu lugar, eles enfrentavam desafios significativos, incluindo a restauração da sua vida, a reconstrução da sua vida, a sua identidade como povo de Deus e também a restauração da cidade. Imagina você, meu irmão, ficar 70 anos vivendo em cativeiro. Provavelmente uma geração nasceu em cativeiro e não experimentou da liberdade. Provavelmente ali estavam voltando idosos, pessoas mais velhas, mas também uma geração que sequer conheciam a sua terra, que sequer conhecia Jerusalém, que sequer conhecia o templo, que sequer conhecia o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, o Deus de Israel. Uma geração tinha se passado e agora eles estavam com uma missão de restaurar aquele povo, para que eles entendessem que eles eram o povo de Deus. Isaías 64. Jack, se puder abaixar só um pouquinho aqui na frente aqui. Isaías 64 é uma oração que expressa angústia, que expressa desesperança do povo. Isaías 64 vem expressar as dificuldades por meio da oração, vem expressar o clamor de alma de Isaías, o clamor de alma daquele povo. Eles reconhecem que apesar dos seus esforços para voltar a ter uma vida com Deus, a verdade é que eles tinham uma sensação enorme de uma separação de Deus. E apesar de eles praticarem os seus rituais e praticarem aquilo que eles aprenderam ser certo, eles sabiam que a intimidade havia sido quebrada. E com as suas mãos eles não conseguiam restaurar isso. O capítulo começa com um clamor para que Deus intervenha e mostre a sua glória, refletindo e mostrando para nós o anseio que aquele povo tinha por restaurar a presença de Deus em meio ao povo. Isaías 64 mostra que o povo estava tentando buscar a Deus, mas eles não achavam. Que eles estavam praticando rituais, que eles estavam buscando fazer aquilo que eles tinham aprendido no passado, mas não adiantava, porque havia uma sensação enorme de que a presença de Deus não estava ali. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem ela é, mas ela diz assim, que a santidade não é o caminho para Jesus, mas que a santidade não é o caminho para Deus, mas que Jesus é o caminho para a santidade. E o que essa frase quer dizer para nós? Existe uma mentira muito grande de Satanás que diz que a gente precisa mudar algumas coisas para depois começar a caminhar na igreja, ou caminhar, ou aceitar Jesus. Mas a verdade é que a santidade plena nós só alcançamos através de Jesus. Nós só somos santos porque Ele morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados. E quando nós estamos nele,
nós somos santos diante de Deus, porque Ele apagou os nossos pecados. Então não é o que eu faço, não é porque eu mereço, não é pelos meus atos de justiça, mas é por causa de Jesus. É Jesus que nos aproxima de Deus. Não é a santidade que nos aproxima do nosso Senhor Jesus, mas é Jesus que nos faz viver uma vida de santidade. Não existe santidade fora de Jesus. Não existe uma vida santa fora de Jesus. Apenas quem tem o Espírito Santo de Deus pode desfrutar de uma vida de santidade. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todas as nossas justiças são falhas. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Ele não é mais um caminho. Existe uma mentira de Satanás que diz no tempo atual que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus. Ah, meu irmão, Satanás com as suas mentiras tem iludido o povo. Só existe um Deus e só existe um caminho pelo qual nós temos acesso a esse Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não são todas as religiões que levam a Deus. Existe apenas um Deus verdadeiro, e esse é aquele Deus que está assentado no seu trono, Criador dos céus e da terra, que deixou a sua glória, que se despiu de si mesmo e que morreu para que tivéssemos vida em abundância. Não há um Deus sequer que tenha se despido da sua glória e morrido por um povo que não merecia. Enquanto os muitos deuses querem adoração, o nosso Deus se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, o povo está voltando de um tempo de escravidão, um tempo de luta, de falta de esperança. Estão voltando para casa, mas sabem que estão longe de Deus. Eles reconhecem que o lugar da intimidade foi quebrado, que Deus não se apresenta, não fala mais como antigamente, que apesar de estarem em casa e em segurança, lhes faltam algo. Oh, meu irmão, parece que quanto mais nós estamos em segurança, que mais nos falta algo. Parece que quanto mais estamos confortáveis na nossa vida financeira, com a nossa saúde, com as nossas contas pagas, com a nossa família, tudo em ordem, parece que quando mais estamos confortáveis, que a presença de Deus parece que está longe. Porque de fato nós não buscamos mais como nós buscávamos quando nós precisávamos dele. É bem verdade que quanto mais confortável, mais nós nos afastamos de Deus, quando deveria ser ao contrário. Quanto mais nós estamos confortáveis, mais deveríamos ser gratos e agradecidos ao nosso Senhor. Então aquele povo, depois de um longo período de escravidão, estão em casa, estão em segurança, têm a sua esperança renovada, a sua vida de volta. Mas eles entenderam que eles perderam algo, e eles perderam a presença de Deus, o lugar de intimidade, porque Deus já não descia mais como no tempo de Moisés, onde o monte estremecia. Deus já não fazia chover fogo do céu, Deus já não fazia cair o maná, Deus já não fazia mais sair água da rocha, Deus já não abria mais o mar vermelho. Eles já não viam Deus como antigamente, a mão soberana e poderosa de Deus. Alguma coisa tinha se perdido. E eles agora estão refletindo e admitindo que apesar de estarem em casa, lhes faltava algo. Oh, meu irmão, quantas das vezes eu entro nessa casa, quantas das vezes eu me sinto em casa, mas quantas das vezes eu sei que falta algo. Eu não sei você, mas eu tenho sentido que falta algo. E eles começam a se esforçar para trazer a presença de volta. Mas havia uma sensação ainda mais forte de separação e impotência.
Porque esses somos nós, meu irmão, querendo atrair a presença de Deus com os nossos cultos vazios de temor. Esses somos nós querendo atrair a presença de Deus depois de ter passado uma semana inteira vivendo fora da vontade de Deus. Depois de ter passado uma semana inteira sem se dedicar à leitura da palavra, sem ter um momento de oração, querem vir na igreja e sentir a vontade de Deus. Meu irmão, o culto reflete aquilo que você vive em casa. Já não há mais alguém que seja mediador entre você e Deus. Existe agora um livre acesso à presença do Pai. E o culto reflete quem você é na sua semana. A sua atitude, você ser morno, reflete aquilo que você fez durante a semana. Você chegar no culto e não levantar as mãos, não cantar os hinos, não adorar o Senhor, reflete a sua semana. Você acha que vai passar uma semana inteira fora da intimidade com Deus e vai chegar no culto e vai recuperar ela? Você quer mesmo tampar a sua nudez com vestes de figueira? Então esse é o homem tentando atrair a vontade de Deus, tentando buscar esse lugar de intimidade, sacrifícios vazios e sem sentido. Não adianta nada você cumprir a sua escala do louvor se você não se dedica a uma vida de espiritualidade com Ele. Não adianta nada você entrar nesse lugar, pedir por cura, pedir por bênção, achar que a igreja está vazia se você não faz nada. Não adianta nada você entrar nesse lugar, ver a falta dos seus irmãos e não mandar uma mensagem. Nossos cultos vazios de temor, sacrifícios sem sentido. Viemos à casa de Deus e sequer prestamos atenção na palavra, sequer abrimos a nossa boca para cantar hinos de adoração. Sacrifícios sem sentido. Porque você aprendeu que isso é certo. Você aprendeu que viver religiosidade é certo. Isso são folhas de figueira se não vem do coração para uma intimidade sincera com Deus, se não vem de uma atitude de arrependimento do seu coração. Então esses homens agora estão usando as suas estratégias, estão usando aquilo que eles aprenderam, estão sacrificando, estão reunindo, mas não se arrependeram pelos seus pecados. Não há arrependimento pelos seus pecados, compensando a sua falta de intimidade com folhas de figueira. Mas a verdade é que Jesus é o único caminho que nos leva para Deus. Não é pela nossa força, meu irmão. Não é por aquilo que você sabe, não é pela sua eloquência, não é porque você tem uma grande sabedoria acima da média. Mas é Jesus que nos aproxima de Deus. A centralidade do nosso culto, a centralidade da nossa vida precisa ser Jesus. A centralidade da minha vida não sou eu mesmo. A centralidade da minha vida não é a minha esposa. A centralidade da minha vida não são os meus planos. A centralidade da minha vida é Deus, o autor e consumador da minha fé. É nele que estão os meus olhos. É nele que está a minha esperança. Não é o quanto de dinheiro eu ganho, não é o quanto que Deus opera milagres sobrenaturais na nossa vida. Quantas orações nós temos que não foram atendidas ainda. Mas se Deus, na sua soberana vontade, decidir não atender, nós estamos totalmente satisfeitos nele. Há uma satisfação plena em Jesus. Há uma satisfação plena em Jesus. Oh, Jesus. Todas as vezes que eu digo isso, lágrimas vêm aos meus olhos, porque Deus sabe o que eu peço a Ele. Há uma satisfação plena em Jesus. Então, Isaías sabia disso, então ele começa a fazer uma oração de arrependimento.
de reconhecimento à grandeza de Deus. Não só em reconhecimento à grandeza de Deus, mas o seu estado pecaminoso de imundícia. Ele diz que toda a sua justiça humana são como os trapos de imundícia diante da santidade de Deus. Oh, meu irmão, quem somos nós para que Deus se importe conosco? Quem somos nós para poder dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer? Quem somos nós para dizer que o ano de 2026 vai ser isso ou vai ser aquilo? Deus que é soberano, que tem o domínio da nossa vida. Ou pode agora você dar conselhos a Deus? Romanos diz: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro lhe deu conselhos? Existe um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E tudo que nós podemos fazer é nos render à sua soberana vontade. Então, a oração de Isaías 64 reflete a consciência de iniquidade, de pecado, que criaram barreira entre ele e Deus, que criaram barreiras entre Deus e o povo. Isaías está reconhecendo que existe um pecado, que existe pecado no meio do povo, que fez essa separação de Deus e o povo, e que somente através do arrependimento poderia experimentar restauração. Oh, meu irmão, toda restauração começa com arrependimento. Todo avivamento começa com oração de confissão de pecados. Todo mover da parte de Deus começa com reconhecimento da soberania de quem Ele é. Ao mover de Deus, o avivamento da parte de Deus não está motivado numa motivação humana, não está linkado com um desejo humano, mas com um desejo de Deus. E nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E como que nós atraímos a presença de Deus? Elevando o nome do Senhor a um lugar mais alto que a nós mesmos, a um lugar de soberania. Então, Isaías começa o capítulo 64 orando assim: ó, se fendesses os céus e descesse, e os montes tremessem à tua presença. Então Isaías começa uma oração dizendo assim: ó, se fendesses os céus e descesse, e os montes tremessem diante a tua presença. Essa precisa ser a nossa oração. Esse precisa ser o anseio da nossa alma. Ó, se fendesses os céus, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Santo e Justo, ó Deus Criador dos céus e da terra, ó Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ó, se o Senhor fendesse os céus e fizesse abalar os montes diante da sua majestade, poder e glória. Um grito de anseio profundo pela presença, por mais de Deus. Um grito, meu irmão, que não vem da voz humana, mas que vem da alma, que ouviu as histórias de quem Deus é, que ouviu daquilo que Ele fez no Egito, que humilhou todos os deuses do Egito. Um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que fazia sair água da rocha, um Deus que alimentou o seu povo em meio ao deserto, um Deus que fez cair fogo do céu, um Deus que nunca abandonou os seus, um Deus que enviaria o seu Filho para morrer, para nos salvar. Um desespero, um grito da alma por uma experiência direta com Deus. Um clamor por uma intervenção divina que transcende os limites da realidade terrena. Uma intervenção divina tão forte. Imagina, meu irmão,
Imagina a imagem de Deus fendendo os céus. Uma cena poderosa entre o que é humano e o que é divino. Imagina se Deus resolve habitar em meio às nossas reuniões. Imagina se Deus resolve descer aqui e a sua presença seja tão grande que nós não conseguimos ficar de pé. Imagina se Deus resolve estremecer os montes do Village. Imagina se Deus agora resolve encher esse lugar com a sua glória e o seu poder. Essa é a oração de Isaías. Oh Deus, oh, se o Senhor fendesse os céus e descesse e os montes tremessem. Eu me lembro das histórias de Moisés. É isso que Isaías está dizendo. Eu me lembro de quando o Senhor descia no monte e o monte fumegava. Eu me lembro de quando as pessoas tinham medo de entrar na sua presença, porque tinham medo de serem mortas. Eu me lembro de quando as pessoas tinham temor de entrar na sua presença de qualquer jeito. Eu tenho saudades desse dia. Eu tenho saudades da sua presença, Deus. Como quando o fogo pega e as sandálias, e o fogo faz ferver a água para fazeres notório o teu nome, os teus adversários, de sorte que a tua presença tremam as nações. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descias e o monte tremia à tua presença. Saudade de quando o Senhor descia nos montes. Saudade de quando a sua nuvem descia no arraial e todos saíam de suas tendas e se colocavam de joelhos, porque a sua presença inundava todo lugar. Saudade, Senhor. Saudade de quando o Senhor abalava os montes. Saudade de quando a sua presença era visível, de quando a sua presença era sentida, apalpável. Oh, Jesus. Saudades de quando o Senhor invadia o meu quarto e a sua presença não era apenas uma presença espiritual, mas uma presença física. Saudade de quando nós iniciávamos orações e não sabíamos mais como terminar. Saudade de quando nós começávamos a orar e Deus ministrava o nosso coração e ministrava, e nós já não queríamos mais sair desse lugar de intimidade. Saudade de quando eu quase toquei no Senhor. Sabe, meu irmão, quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Senhor me levava a um lugar. Eu tive um período na minha vida em que eu entrava no meu quarto, num quarto que nós tínhamos em casa, totalmente vazio. E eu entrava ali por volta de 6 horas, 7 horas, e saía dali por volta de meio-dia, 11 horas, orando e chorando diante da presença de Deus. Todas as segundas-feiras eu entrava naquele lugar de oração e ficava por horas ali, desfrutando da presença de Deus. Eu colocava uma cadeira, eu me debruçava em cima da cadeira e eu começava a orar, irmão Jussara. Eu começava a orar. E eu começava a chorar e me arrepender dos meus pecados e clamar pela minha vida, pela minha família, pela igreja. E começava a orar por muitas coisas de acordo com o que Deus ia me ministrando. E eu ficava debruçado naquela cadeira até reconhecer que Deus tinha entrado naquele lugar. E eu me afastava daquela cadeira, encostava minha cabeça no chão, porque eu tinha certeza no meu coração que Deus tinha sentado naquele lugar para ouvir a minha voz, para ouvir as minhas orações.
Era tanta certeza que eu não ousava olhar para o alto, não ousava tocar nele. Eu não sei se você tem saudade, meu irmão, do tempo que você tinha intimidade com Deus. Talvez você nunca nem viveu uma experiência profunda, mas há alguns aqui que sabem daquilo que eu estou falando. Há alguns aqui que sabem que existe mais da parte do Senhor, que existe um lugar mais alto em Deus. Não é um lugar para todos, é um lugar para os íntimos dele. Saudades de quando ele visitava as nossas reuniões dos jovens. Saudades de quando nós nos reunimos lá embaixo, lá, Davinho. Saudade de quando nós não sabíamos que hino ia cantar, quem ia orar, quem ia trazer uma palavra, mas a presença de Deus era manifesta. Mas ia dando 9 horas, ia dando 10 horas, os meninos precisavam ir embora a pé, mas ninguém queria ir embora, porque a presença de Deus tinha invadido o lugar. Saudade de nós irmos para as reuniões com os nossos corações em chamas, não para ver quem vai estar, não para ver o que vai acontecer, mas para nos render completamente ao Senhor. Saudade de quando nós acabávamos os nossos cultos e as pessoas não iam embora. Saudade dos nossos pós-cultos. Saudade de quando nós terminávamos os cultos, mas a sede, a fome por mais de Deus era maior. Mas nós nos perdemos, nós nos ocupamos com outras coisas, nós começamos a trabalhar, começamos a ganhar dinheiro, começamos a nos preocupar mais com a nossa carreira profissional do que com Deus. Nos preocupamos mais com a nossa liberdade financeira do que com a liberdade do pecado, do que com aquilo que Deus pode nos promover. Talvez você esteja aqui e não tenha saudades, porque ainda não viveu coisas profundas com Deus. Mas eu sei que tem pessoas aqui que já viveram uma intimidade profunda com Deus. Isaías conhecia a grandeza de Deus, e ele sabia que o povo estava vivendo era pouco, era nada diante daquilo que Deus tinha feito no passado, diante daquilo que Deus poderia fazer, diante daquilo que Deus queria derramar sobre o seu povo. Existe um lugar mais alto em Deus, meu irmão. Existe um lugar mais profundo nesse rio, nessa graça de Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Oh Deus! Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos foi visto um Deus que opera a favor daquele que espera nele. Isaías está dizendo: Deus, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus desconhecido, o Senhor é o Deus que é sobre todos. Há poder no seu nome, não há ninguém como o Senhor. Todos os deuses do Egito humilhados diante, todos os profetas de Baal mortos diante do Senhor. Quem são os outros deuses diante do Senhor? Eu sei que o Senhor opera, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor ouve as orações daqueles que esperam em Ti, daqueles que têm os olhos firmados no Senhor, daqueles que depositaram a sua confiança em Ti. Isaías 5,
sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos há muito tempo, temos estado em pecado. Acaso seremos salvos? Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós puxamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste o teu rosto de nós, e nos consumiste por causa da nossa iniquidade. O profeta aqui, ele está reconhecendo que Deus sai ao encontro de todos aqueles que se lembram dos seus caminhos, de todos aqueles que com alegria praticam a justiça de Deus. Deus não está, meu irmão, apático. Deus não está parado. Deus não está sem fazer nada. Deus ouve a oração dos seus justos. Deus sai ao encontro daqueles que praticam a justiça. Pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O profeta reconhece a nossa impureza. Ele reconhece que a nossa humanidade, que a nossa justiça é ineficácia, que não pode nos levar de volta para Deus, não pode nos assegurar a nossa comunhão com Deus. Meu irmão, é por isso que nós vemos tantos homens de Deus. É por isso que nós vemos tantos homens que foram tão usados por meio da palavra, por meio da pregação, caindo, porque em algum momento da vida deles, eles acharam que eram autossuficientes. Em algum momento da vida deles, eles aprenderam tanto e adquiriram tanto conhecimento, passaram a ensinar e perderam a dependência do Senhor. Esses dias, um grande escritor, um homem já mais velho, um homem que inspirou, o mundo através da sua literatura, escrevendo sobre Deus, sobre a graça de Deus, confessou um adultério de mais de 8 anos. E eu sei que isso para alguns gera revolta, e vai dizer assim, que não sei o que, ou usam isso como desculpa para não estarem na igreja. Mas em nós que conhecemos o nosso Deus, isso gera temor no nosso coração. Como um homem com mais de 50 anos na presença de Deus, um homem que escreveu livros, que nos ensinou, que nos inspirou, que nos motivou, pode ter caído. Ai de mim, Senhor, que sou pobre e vou perecendo. Ai de mim, que preciso do Senhor dia após dia, para não me corromper com as artimanhas de Satanás. Vamos lá. Será que você se tornou tão autossuficiente que não precisa mais da presença de Deus? Será que você é tão autossuficiente que não precisa mais se render e se prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, me salva dos meus maus pensamentos, me salva da minha iniquidade, me salva do meu pecado, me salva da minha frieza espiritual, me salva de achar que eu já sei todas as coisas. Mas o versículo 8, ele começa com uma imagem tocante. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Isaías está dizendo para Deus: eu sei quem você é, eu sei que Tu és o poderoso. Se fendesses os céus, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós pecamos contra o Senhor, mas nós somos obras das Tuas mãos. Leva-nos à sala do oleiro e nos faz de novo.
Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Ele invoca a ideia que somos todos criados e formados por Deus, e que Ele possui o poder de nos transformar, nos renovar, de acordo com a sua soberana vontade. Não somos nós, não era o povo de Israel que ia atrair a presença de Deus, mas era o próprio Deus que ia atrair Israel para Ele mesmo. Não somos nós que atraímos Deus para nós, é Deus que nos atrai para Ele mesmo. Eu queria que você se colocasse de pé, eu quero orar por você. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Você pode dizer isso? Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Chegou um tempo, meu irmão, de nós andarmos cheios da presença de Deus, de a presença de Deus não ser uma sensação, não ser um culto, não ser um momento, mas estar presente em todos os momentos da nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, chegou o momento de os nossos cultos não serem mais frios, de os nossos cultos serem fervorosos, porque nós conhecemos o Deus a qual nós servimos. Oh Deus, oh Senhor, se fendesses os céus e tremesse os montes, oh Deus soberano, oh Deus poderoso, soberano Deus, sabemos quem Tu és, ó Santo Deus. Nos invada com temor, nos invada com a Sua presença, nos invada com a Sua glória. Erga suas mãos aos céus. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai, vem, fica e mora. Doce presença, ó Deus, que essa presença seja constante em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, renova em nós essa presença, renova esse lugar de intimidade que foi perdido. Ó Deus, renova em nós essa chama do Senhor, como aquele fogo que faz ferver a água. Ó Deus, nós nos lembramos de quando o Senhor fazia coisas terríveis, de quando o Senhor vinha e fazia estremecer os montes, enquanto o temor ao Senhor invadia os nossos corações, e nós não tínhamos outra coisa a não ser nos render à Sua soberana vontade. Oh, nós temos saudades da Sua presença, Deus poderoso.
faz tremer os montes mais uma vez, abra os rios, derruba os gigantes, faz cair fogo do céu, que na nossa necessidade o Senhor faça cair maná do céu, que o Senhor faça brotar água da rocha. Coisas impossíveis para o homem, mas possíveis para ti. Que o grande amor do nosso Deus, grande amor do nosso Deus, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Se você, assim como eu, tem grande expectativa no retorno do Senhor, diga amém. Se o Senhor é por nós, mas se o Senhor é por nós, agindo Deus, somos família. Aplauda o Senhor e vá em paz em nome de Jesus.